Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Direto da B3, eu sou o Márcio Croin e recebo o Marco Saravalli, analista da XP Investimentos, neste último bloco sobre a Braskem, a ação da semana. Se você não viu os primeiros blocos, eu sugiro que você assista antes de ver este programa que encerra a análise sobre a Braskem. E por que eu peço isso? Porque o Marco vai indicar se você deve comprar ou vender a ação da Braskem. A compreensão vai ser maior se você observar os detalhes que ele pontuou, tanto dos prós como dos riscos. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a Braskem, Marco, compra ou vende? Bom, a recomendação é de compra. A gente, antes de continuar aqui, o racional da nossa compra, é sempre importante frisar que a gente viu o perfil de risco dessa empresa. Então, ela embute algum risco adicional, né, dentro do histórico da empresa e dentro do próprio ciclo da empresa, né, é um papel um pouco mais volátil do que a média, mas também é por isso que ele está mais descontado e é esses pontos que a gente vai destacar. Né? Então, a gente vê os fundamentos extremamente fortes, né, desde 2015, melhorando muito fortemente, principalmente lá fora, e a gente começando a melhorar aqui. Então, o valuation continua extremamente descontado, mesmo com a alta do papel nesses últimos 3 anos, continua descontado, porque a geração de caixa continua crescendo, evoluindo rapidamente. Né? E se a gente comparar com os pares da Bolsa, até a gente costuma frisar que, dependendo da metodologia que você fala, esse papel do Ibovespa, né, olhando para alguns múltiplos, algumas metodologias de avaliação, esse papel pode ser o papel mais barato da Bolsa. Né? Se a gente comparar, por exemplo, múltiplo EV/EBITDA, né, que a gente gosta de trabalhar, ou seja, o valor da empresa em relação à sua geração de caixa, o papel continua muito barato, tem papéis na Bolsa ser negociado a múltiplos muito mais caros, ou seja, tem oportunidade nesse papel para quem tem um perfil de risco um pouco maior. Né? Então, a gente vem fazendo esse alerta, mas tem oportunidade de fazer esse investimento nas ações da Braskem. Para o investidor ter em mente os pontos fortes da empresa e por que a recomendação de compra, a gente destacou 14 pontos aqui, a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre eles, né? Então, o principal fator que a gente destaca são esses dois principais. Então, a gente tem um momento muito forte operacional da companhia, que não deve parar tão cedo, ou seja, o terceiro trimestre, os resultados estão vindo aí, vão vir fortes. O último trimestre do ano também, provavelmente deve ter um 2018 também bastante feliz, somando esses dois fatores. Né? E aí a gente tem tanto a evolução da receita, mas principalmente a evolução da geração de caixa, né, crescendo fortemente. Né? Então, a receita, por exemplo, a evolução de 4% e o lucro operacional de 7% no primeiro semestre. É sempre assim, essa empresa que a gente chama de capital intensivo, as evoluções de receita, elas não são tão sensíveis, né? Mas principalmente quando a gente fala de uma empresa dessa, que é alavancagem operacional, ou seja, ela cresce um pouquinho de receita, mas a geração de caixa cresce muito. Né? Então, a gente vê a receita crescendo, mas o EBITDA crescendo muito mais e o lucro crescendo muito mais. Né? Isso é importante para ela, né? Outra coisa que você, EBITDA que você destacou aqui, 27% superior, né, do primeiro semestre de 2016, no primeiro semestre de 2017, e a geração de caixa que justifica a distribuição de dividendos extraordinários. Esse fator ele aconteceu em 2016, né? Ou seja, em 2016 a gente já tinha um ano muito forte operacionalmente e a empresa distribuiu muito dividendo ao longo do ano de 2016. Em 2017 a gente tem o mesmo cenário, ou seja, bons resultados, bons fundamentos, mas a empresa ainda não distribuiu dividendos. Tá? Então, o que eu acredito? Por conta da alavancagem que a gente viu lá no primeiro bloco, né? A estrutura de capital, ou seja, um endividamento extremamente saudável, a empresa, e com resultados muito bons, a empresa poderia distribuir pelo menos R$1 bilhão, da ordem de R$1 bilhão, que é um montante que geraria um retorno em torno de 7%, ou seja, eu estou falando só através desses dividendos, bater a minha renda fixa, a rentabilidade da minha renda fixa, lembrando que se for através de dividendos é livre de imposto de renda, né? Então você tem um retorno aqui líquido e além da possibilidade do ganho de capital da valorização da ação. Tá? Lógico que essa decisão aqui é uma decisão da companhia, eu fazendo estudo, olhando para a estrutura de capital, o momento favorável da companhia, tudo justifica a empresa fazer essa distribuição. Agora, a gente é uma decisão dela e ela não comunicou ao mercado ainda se isso vai ocorrer e quando vai ocorrer. Ajudaria tanto os acionistas majoritários como Petrobras e Odebrecht, como os minoritários que ficariam bastante felizes com o retorno desse. Todos os acionistas são beneficiados com uma medida de distribuição de dividendos. Outro destaque que você já falou sobre as ações descontadas, né? Isso seria muito bom. A ação continua muito descontada e essa percepção de risco, o mercado vem embutindo essa percepção de risco desde 2013, né?
Então a empresa vem ficando barata, vem entregando melhores resultados desde 2013, só que não vem sendo bem precificado, bem incorporado nas ações em bolsa. Então realmente a oportunidade existe ainda de ter exposição nessa ação, né? Principalmente para quem está olhando aí para o médio e longo prazo, tem muito fundamento para acontecer, para justificar essa ação valer mais do que está sendo negociado agora. E aí, tanto a mudança do bloco de controle aqui pode ser algo importante, a melhora da governança corporativa, né? Justamente isso. O mercado vem esperando, assim como foi, a gente teve recentemente um movimento que está em processo ainda da Vale, né, outras empresas anunciando a migração para novo mercado. Essa empresa aqui, ela precisa sinalizar para o mercado que tem que fazer a lição de casa ainda, tá? Então, realmente, essa parte, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, porque ela pode sinalizar que ela precisa ser negociada mais próxima dos seus pares. Ou seja, ainda essa percepção de risco ainda é muito alta em relação aos ativos, por isso que eles são descontados, negociados mais baratos, né, em relação aos seus pares. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para quem está montando posição, aguardando esse movimento que ele pode vir, né, já que a Petrobras já anunciou o interesse em sair do bloco de controle, né? E a empresa faz todo sentido fazer essa lição de casa, porque tem outras empresas também dando aula aí de governança corporativa, correndo atrás que pode dar certo, em termos de governança. Um pouquinho também para finalizar esses pontos, investimentos, né? A empresa com caixa consegue fazer investimento. Justamente, esse é um novo projeto que acabou de ser aprovado pelo Conselho de Administração, ainda não está incorporado nas projeções, né, na avaliação do ativo. É um projeto, sempre quando a gente fala de petroquímica, são projetos de longuíssimo prazo, a gente está falando aqui da hora de 2020, né, um outro projeto lá nos Estados Unidos, para reforçar a posição de liderança da companhia lá no mercado norte-americano, que é um mercado que continua muito forte, continua crescendo, demanda muito forte, tem espaço para novos projetos, né, e a gente baseando com o mercado, né, e com a atividade no México, mostra que tem espaço para a companhia entregar mais crescimento de receita, mais rentabilidade e voltar também a ter boa distribuição de dividendos, né? Muito bem, Marco, obrigado pela sua participação. Obrigado. Este foi o Dinheiro na Semana de 27 de outubro de 2017, que encerra a análise sobre a ação da Braskem. Obrigado pela sua participação, nos vemos na próxima semana. Até lá!